gente, agora nós vamos estudar dentro dos vetores, a adição dos vetores e o produto de um número por um vetor. Aliás, essa parte aqui é uma parte que ela já foi feita, onde nós já explicamos isso, numa aula anterior, e a gente vai, na verdade, nessa aula, estudar o que representa o versor de um vetor U, e isso que a gente também pode estar chamando, na verdade, o vetor unitário de U. Quer dizer, o versor de um vetor U ou vetor unitário de U é a mesma coisa. Então, eu peguei um exemplo aqui, o vetor U, ele é representado por esse par ordenado 4, 6, certo? Então, quando nós estamos na busca do módulo de U, o módulo de U, a gente já viu que é a raiz quadrada do 4 ao quadrado, mais o 6 ao quadrado, olha, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 4 ao quadrado está 16, mais 6 ao quadrado 36, então nós temos raiz de 52, certo? O que nós estamos querendo é achar o versor de U, ou vetor unitário de U, que na realidade é um vetor que eu coloquei aqui, um vetor que chamei de W, que é chamado versor de U, ou unitário de U, de modo que esse vetor W tem módulo igual a 1, por isso que ele é chamado vetor unitário, o comprimento dele é 1. Veja que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, que a flecha dele vai para lá, mas o comprimento dele é 1. Então, o que nós queremos encontrar é esse vetor aqui. Porque o módulo do vetor U, certo? É um número da quantidade, é um número multiplicado por esse unitário. Eu até coloquei aqui um exemplo. Imagine que aqui eu tenho o vetor U, esse cara aqui é o vetor U. Eu botei 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8, 9 unidades. Então, o vetor U é 9 unidades. Então, quando eu considero a unidade do vetor, por exemplo, W, eu posso dizer que o vetor U é 9 vezes o W. Por quê? Porque o W tem módulo 1. Então, se eu multiplicar 9 vezes esse vetor W, eu vou ter o vetor U. Como eu determino, então, o módulo de U, ou versor de U, é dado pelo vetor U, que a gente já viu que é 4, 6, dividido pelo módulo dele. Na realidade, isso aqui é uma representação que eu estou dizendo o seguinte: eu estou pegando esse carinha, que é o primeiro elemento, e dividindo pelo módulo dele, o módulo do vetor. Então, veja, se o módulo de U é raiz de 52, eu vou ter 4 sobre raiz de 52. Se já deu, o módulo de U é 52, então agora eu vou pegar 6 sobre raiz de 52. Então, esse versor de U, ou vetor unitário de U, é dado por esse caminho aqui, 4 raiz de 52, 6 raiz de 52. Então, esse é o que nós estamos querendo, o versor do vetor U ou o vetor unitário U, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é trabalhar um exercício desse tipo para que a gente possa estar fazendo, reformulando, reforçando esse conceito. Essa parte aqui é uma parte que já tinha sido dada na aula anterior, ficou no quadro. Então, o que nós estamos aqui é agora trabalhando com o versor de um vetor e o vetor unitário de U. O que nós vamos fazer um exercício. Vamos aqui buscar
um exercício é o seguinte. Vamos ver aqui. Qual o versor de V igual a 3 menos 4. Então, como exercício, nós estamos na busca de qual o versor desse vetor, que é um vetor V, que nós estamos chamando de 3 menos 4. Então, primeiro passo, determinar o módulo de V. Como é que eu calculo o módulo de V? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 9 mais menos 4 ao quadrado, 16, que dá raiz quadrada de 25 e dá 5. Então, o módulo de V é 5. Aqui, a gente diferenciou do exercício anterior, porque deu o valor exatamente inteiro, não deu um irracional. Para nós acharmos o versor de V, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar o vetor V, que é 3 menos 4, e dividir pelo módulo de V, que é 5. Então, o versor, chamado versor de V, é exatamente 3 quintos menos 4 quintos. Esse que é o chamado versor de V, que é unitário, vetor unitário. Vetor unitário. É isso que nós fizemos aqui, o vetor unitário. Então, nós já vimos que esse vetor V é 3 menos 4. Se o vetor V, saca só, se o vetor V é 3 menos 4, quantas vezes nós vamos multiplicar o unitário para que o número vezes o unitário desse vetor? É como se fosse aqui. Aqui eu tenho um vetor U. E aqui eu tenho um vetor W. Eu sei que para encontrar o vetor U eu tenho 9 vezes o vetor W. Então, qual é o K que eu vou ter que estar aqui? É o número que corta o 5, para poder dar 3 menos 4. Então, esse K é 5. Então, se eu tiver 5 vezes esse vetor, veja, se eu tiver 5 que multiplica 3 quintos menos 4 quintos, corta esse 5 por 5, porque vai multiplicar 5 vezes 3 quintos, 5 vezes menos 4 quintos, e eu vou ter essa igualdade. Então, o vetor que nós chamamos de V é 5 vezes o unitário. Então, esse carinha aqui é o chamado versor do vetor V, ou unitário de V. Então, isso foi um exercício, e agora nós vamos estudar o que a gente chama forma canônica de um vetor. Então, vamos estudar um assunto novo que é chamado forma canônica de um vetor. Então, vamos ver aqui no R2, eu vou colocar o vetor no plano, e em outro momento eu vou trabalhar no espaço, no R3. Então, todos esses probleminhas que a gente está colocando, a gente está vendo no plano. Depois a gente vai ver no espaço. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Então, vamos supor agora que nós tenhamos aqui
um vetor no eixo X, que eu vou chamar, é como se aqui tivesse 1, 2, 3, 4. Essa unidade aqui eu vou chamar de I. I é um vetor cujo módulo dele é 1. Aqui é como se eu tivesse também 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então esse carinha aqui, ó, ele é J. Então, esse vetor está aqui, ó, certo? Esse carinha aqui, vamos supor que esse cara seja o vetor U, chamamos de U. Esse vetor U, ele é a soma do I mais o J. Por quê? Porque, observe, aqui, ó, olha só, eu tenho, se eu tiver o vetor I aqui, esse é cara, e esse J eu vou passar para cá, vou trasladar para cá, que tem o mesmo comprimento, que é paralelo no mesmo sentido. Então, o meu vetor U, ele vai ser I adicionado com J. Ó. Olha aquela historinha que eu falei, olha a água. I com J. Então, esse é o vetor U. Então, o meu vetor U é I mais J. Certo? Vamos pensar nesse carinha aqui, ó. Esse cara. Tá? Esse cara, ele vai ser, esse carinha que eu vou botar aqui, ó, o vetor V. Tá? Esse vetor V, ele está no 1, 2, 3, 4 e aqui 2. Então, o nosso vetor V é como se ele fosse, ele é assim, 4 vezes 1, que é 4. Mas o 1 é o módulo dele, é a unidade, 4i. Mas esse carinha aqui é 1 e 1, 2. Mas o 1 é J, então 2J. Eu posso chamar assim, ó, a gente pode representar assim, no vetor. Então, esse vetor V, que nós estamos colocando aqui, que pode também ser representado pelo quadro 2, essa forma aqui é chamada analítica, e essa forma aqui ela é chamada canônica, mas as representações são diferentes, mas indicam o mesmo vetor. Por exemplo, se você for fazer o U é 2i menos 3j, o V é menos 4i mais 5j. Nós queremos somar U mais V. Então nós vamos fazer 2i menos 3j adicionado com menos 4i mais 5j. Então o U mais V vai ser 2i com menos 4i, subtrai e dá o sinal menor, menos mal absoluto, menos 4 mais 2, menos 2i, menos 3 mais 5, mais 2j. Então, o U mais V é isso, 2i menos 4i dá menos 2i, menos 3j mais 5j dá 2j. Então, nós podemos ter exatamente U mais V na forma canônica, menos 2i mais 2j. Se você quiser representar esse vetor geometricamente, esse vetor é o vetor menos 2, 2, porque esse cara aqui representa o x e esse cara representa o y. Então você vai ter quem é o x? Quem é o x, por exemplo? Você vai ter x menos 1 menos 2. E quem é o y? 1 e 2. Então, esse vetor que nós estamos falando ali, né? Esse vetor, menos 2, 2. Esse cara é o cara menos 2i mais 2j. Porque aqui, quando eu coloco para cá, ele é menos i. Ele é menos i. O vetor é menos i. O módulo dele é 1. O módulo dele é absoluto, é 1. Mas é menos i, menos i. Esse cara aqui é 1. Então é j. Então j com j vai dar 2j. Então eu tenho aqui, né, um exercício
do vetor na forma harmônica. Obrigado.